Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, celebremos em comunhão com toda a Igreja a 18ª semana do Tempo Comum. A meditação do nosso Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se assentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu a seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós temos aqui o Evangelho de hoje, da nossa meditação, 2 pontos importantes, né? Jesus se afasta, né, da cidade, logo ao saber da morte de João Batista. Jesus ali parte para um lugar deserto, um lugar afastado, talvez ali naquele momento de dor, né, da perca de João Batista, né? Jesus quer meditar o seu caminho. Mas aqui, logo aqui no Evangelho, Jesus já começa a fazer milagre, né? O seu milagre primeiro é saber que tem uma multidão, né? E ele se enche de compaixão. Se enche de compaixão por uma multidão sofrida, né? Uma multidão afastada. E nós também, quando nós olhamos, né, nosso caminho, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas, né, no nosso caminho sofrendo, né, afastadas, à beira do caminho, nos semáforos da vida, né, que a gente vê, né, e com a gente também se enche de compaixão. Pena que muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa, né, a não ser dar uma moeda ou aquilo que aquela pessoa está pedindo. Mas aqui Jesus aqui também se enche de compaixão e começa aqui a curá-los os doentes. Mas no segmento de Jesus, Jesus vai vendo que essa multidão também sente fome. Como muitos de nós também muitas vezes sentimos fome. Fome e sede. Muitas vezes até sede de justiça. Né? Queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Quantas vezes nós sofremos as injustiças, né, de uma sociedade, né, de um alto poder, onde muitas vezes a gente não pode, né, chegar, né, alcançar a graça dessa. Mas Jesus tem de compaixão e Jesus olha para aquela multidão. Veja que quando aqueles discípulos falam para Jesus, né, que já é tarde, a hora já é avançada, e ali eles não têm nem o que comer, Jesus ali toma por vez, né, e anuncia, né, mais uma vez fazendo o seu milagre, né? Jesus mostra compaixão por aquele povo. E ao encontrar 5 pães e 2 peixes, Jesus sacia a fome daquele povo. Mas tem um ponto aqui, meu irmão, minha irmã, muito importante, né? Que é a organização. Veja que no início do Evangelho, que a gente vai ver, né, Jesus pede para que eles se assentem, que eles se organizem.
toda organização bem aceita, toda organização, né, se compadece de uma organização. Quando nós nos organizamos melhor a nossa vida, sempre nós caminhamos, né, melhor. E veja que depois, logo desta organização, Jesus fala para os seus discípulos, né, faz um milagre e pede para que eles partilhem aqueles 5 pães e aquele peixe. Mas outro ponto importante também neste evangelho, né, que é a bênção. Veja que 5 pães e 2 peixes, para nós olharmos para uma multidão, seria muito pouco, né? Mas quando nós temos o pouco com Jesus, se transforma muito. Conseguimos alcançar a graça, Jesus faz a graça, Jesus ele faz o milagre. Quando nós deixamos que Jesus faça o milagre, deixamos que Jesus entre na nossa vida, né, para que nós possamos partilhar muitas vezes aquilo que nós temos, o pouco que nós temos. Outro ponto também importante, né, não desperdiçar. Veja que ele junta 12 cestos, não tem desperdício. A graça de Jesus, o milagre de Jesus, a organização, a partilha, né, não tem desperdício. Quando nós caminhamos com Jesus, nós encontramos tudo isso: partilha, organização, sem desperdiçar. A graça de Deus é assim. Sempre é assim na nossa vida e sempre nós teremos a graça do Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesse início de mês de agosto, nós abramos o coração para essa graça de Jesus, para que nós possamos partilhar aquilo que nós temos. Muitas vezes o que sobra na nossa casa está sempre faltando na casa de alguém. Que neste mês de agosto, que nós possamos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração e olhar para aqueles que estão à beira do caminho, como este povo, como esta multidão. Muitas vezes nós encontramos multidões no meio do caminho, mas não temos coragem de partilhar o pouco que nós temos. Que nós abramos o nosso coração, então, neste início de mês, neste início de semana, para que nós possamos ter a coragem de partilhar o pouco que nós temos e, com a graça de Jesus, se tornar muito, saciar a fome de muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.